Eu quero então cumprimentar assim a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, para poder tratar desse assunto, uma matéria que nós traremos baseados nos estudos do pastor Lawrence Justice, referente a como Deus nos tem falado hoje. O nosso objetivo principal hoje é olhar para a palavra de Deus e buscarmos informação na palavra de Deus, como Deus então tem nos falado nos dias de hoje. E queremos então dividir esse estudo em 3 sessões. E para isso nós temos tomado como texto base a palavra do Senhor lá em Hebreus capítulo 1, no versículo de número 1. Diz assim o texto da palavra de Deus: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. E qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é levar os crentes a ter contato com Deus por sua palavra. E nesse estudo gravado em vídeo, nós queremos passar aí alguns versículos tratando sobre como Deus falou a todos quantos Ele quis, na forma com a qual Ele achou melhor se expressar com a humanidade no curso da história. E aí nós então achamos alguns textos bíblicos para poder passar aos irmãos, para que eles possam entender que Deus ele se expressou no curso da história da forma com a qual Ele achou melhor, né? E antes disso, porém, nós temos que nos atentar a alguma situação bastante importante. Quantos de nós não temos ouvido falar aí, ou quem já não ouviu dizer, ou até mesmo disse de alguma forma referente a este estudo: olha, eu queria tanto que Deus falasse comigo, olha, eu vou a determinado local, ou determinada igreja ou denominação, e ali então, quem sabe Deus vai falar comigo, ou quem sabe Deus vai levantar alguém para falar comigo, ou será que Deus vai enviar alguém na minha porta para falar comigo? Outros acordam pela manhã, talvez precisando de uma palavra, algo nesse sentido, e esperam que Deus então fale com ele de alguma forma. E nós queremos então elucidar para você o que diz a palavra de Deus nesse contexto, tá? Muitos ignoram as escrituras, ignoram no sentido de falta de conhecimento, são ignorantes acerca do assunto, e outros até mesmo usam de má fé, são falsificadores, dizendo: não, Deus está falando ali, olha, Deus está falando lá, vem aqui que Deus vai falar com você, vai ali que Deus vai falar com você. Mas nós queremos elucidar para os irmãos e para todos quantos possam assistir aí os nossos estudos, que Deus realmente nos fala. Muitas vertentes do Evangelho que tem aí nos dias que nós vivemos, o segmento pentecostal, até mesmo o segmento neopentecostal, eles buscam revelações, profecias e outras situações aparentes para validarem como se Deus ainda falasse hoje, da forma com a qual eu quero passar para vocês aqui nesse breve estudo. E nós vamos ver no curso dessas três aulas, desses 3 estudos, que Deus sim tem a forma de tratar, Deus sim tem a forma de falar, mas não é como nós queremos, e sim como Ele quer, como Ele se propôs no curso da história. Nós temos que nos colocar à disposição de Deus, e não ao contrário disso. Nós temos que entender o Senhor pela sua palavra, nós temos que buscar o Senhor e crer que Ele sim nos fala hoje, mas nos fala pela sua palavra.
e que outrora, em outros tempos, sim, Deus falou. Ele falou com voz, ele falou com sonho, ele falou com visão, ele falou por escrito, ele falou com a forma com a qual ele achou melhor para tratar em determinadas circunstâncias da história da humanidade. Mas hoje, na época da graça, nós vivemos um momento que Deus tem nos falado pela sua palavra. ênfase na palavra de Deus, aquilo que ele já nos deixou escrito, o conjunto de doutrinas, o conjunto de tudo aquilo que ele nos deixou para nos orientar. A Bíblia chama de todo o conselho de Deus. E é isso que nós queremos passar com alguns breves versículos. E Deus então, ele falou como falou lá com Moisés. Êxodo, vamos abrir aqui Êxodo capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 6. Nós lemos as escrituras e diz assim então: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Então nós vemos aqui Deus falando com Moisés de forma pessoal. Ele se apresentou a Moisés, ele estava no lugar que Moisés estava, santificou aquele lugar, se revelou a Moisés através da sua fala e de forma pessoal. Nós podemos encontrar aqui então uma das formas com a qual Deus, o Senhor, escolheu para falar com o seu servo Moisés. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, nós vamos encontrar uma outra forma com a qual o Senhor Deus tratou com um de seus servos. Então nós lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículos de 9 ao 16, que diz assim então as escrituras, a partir do versículo 9 do capítulo 10. E no dia seguinte, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, e tendo fome quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi algo comum ou imundo. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. Então nós vemos aqui que o Senhor Deus aqui achou por bem falar com o seu servo através de uma visão. E aí nós vemos Deus agindo com um servo seu e falando com ele de uma forma inteligível também, numa forma de visão. Pedro viu tudo quanto Deus quis lhe mostrar através da sua visão. Nós caminhamos um pouco mais e voltamos lá para o comecinho da Bíblia, lá em Gênesis capítulo 28. Então você vai abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 28 e nós leremos dos versículos
11 ao versículo 16. E diz assim então as Escrituras, Gênesis 28, do 11 ao 16. E chegou a um lugar aonde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que sou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que te tenha falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Então nós encontramos aqui o Senhor Deus falando com Jacó com uma outra forma, falando através de sonho. Jacó então teve um sonho e Deus então falou com ele. E aqui nós podemos olhar para a palavra de Deus e ver que foi também inteligível o sonho com o qual Jacó teve, e Deus então se revelou a ele falando através de sonho. Andamos um pouco mais pelas Escrituras e vamos lá para o livro do profeta Daniel, no capítulo 5, dos versículos 24 ao 28. Então dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu este escrito. Este, pois, é o escrito que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Ufar, Sim. Este é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsassar que vestisse a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Então nós vemos aqui que o Senhor Deus, ele fala também pela escrita. Ele então falou ali naquele momento através da escrita. Nós continuamos um pouco mais e vamos agora para o Primeiro Testamento. Lá no Evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus 3, do 13 ao 17. É um texto também muito conhecido da palavra de Deus, que diz assim: Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E aí nós vemos aqui também o Senhor falando para com o qual as pessoas que estavam ali presentes no batismo do Senhor Jesus pudessem ouvi-lo. Ele falou através de uma voz audível para aqueles que estavam ali, que tinham sido chamados para participar do evento do batismo do Senhor Jesus, e as pessoas então ouviram o Senhor Deus dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O que nós queremos passar nesse ensino rápido? Que o Senhor Deus, irmãos, por ser um ser transcendente, ele fala aos homens e usa das formas que lhe convém para revelar a sua vontade. Então, assim, Deus no curso da história, ele falou com
com pessoas de forma pessoal, ele falou através de visão, ele falou através de sonhos, ele falou por escrito, ele falou através de voz, e ele também nos deixou a sua palavra, de Gênesis capítulo 1 a Apocalipse capítulo de número 22. Deus fala hoje pela Bíblia. Nós vemos aqui vários exemplos de como Deus tratou na humanidade. Nós vemos aqui que Deus ele falou e falará como ele sempre quis falar conosco. Cabe-nos submeter a sua vontade e entender o seu plano, para que nós não caiamos, irmãos, em ciladas do adversário, irmãos, e nem percamos o nosso alvo, o nosso foco, irmãos. Hoje, infelizmente, nós temos visto muitos sofrendo, muitos se decepcionarem, porque procuram um determinado lugar, determinada porta que está ali, proclamando inúmeras situações com o qual Deus não disse, Deus não participou, e muitos têm usado o nome de Deus para dizer que, olha, venha, Deus disse isso, Deus fará aquilo, Deus fará aquilo outro, e as pessoas vão, às vezes até mesmo de bom grado, de bom coração, em meio a tantas dificuldades que elas estão passando. E ali então se decepcionam quando olham verdadeiramente para a palavra de Deus, e então às vezes acabam até mesmo tendo problemas espirituais. E muitos de nós também, irmãos, às vezes quando entramos em certos momentos de luta, de desespero, podemos, se não estivermos vacinados pela palavra de Deus, cairmos no engodo de Satanás e acabarmos transpassando ou ultrapassando até mesmo o propósito de Deus para nós. Irmãos, o propósito de Deus para nós hoje é falar também conosco. E Ele escolheu para a nossa época, para a nossa dispensação, a sua palavra, todo o seu conselho, para nos deixar, para nos falar. Então vamos orar. Querido Deus e Pai que está no céu, obrigado, Senhor, por podermos passar, Senhor Deus, essa breve meditação com as formas com as quais o Senhor escolheu falar conosco no curso da história, de forma bem abreviada e sucinta. Que o Senhor possa, Deus querido, abençoar e despertar o interesse do conhecimento pela Tua Palavra, pela Bíblia, Senhor Deus, para que os crentes possam, Senhor Deus, não caírem no engano do inimigo, Senhor. Deus querido, que a Sua Palavra prospere, Deus querido, por onde quer que ela seja pregada, Senhor. Te agradecemos por esse momento e pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe a Tua igreja, os Teus filhos, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Amado Deus, tudo isso nós te pedimos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. E que Deus, então, em Cristo, te abençoe em nome de Jesus. Amém.